Pessoal, dando continuidade nos webinars, né, que a Henkel Luctite vem promovendo aí, sobre as tecnologias e produtos, hoje vamos falar um pouquinho sobre vedação de flange, né, então, com, né, um adendo, né, esqueça aí os óleos e as lixas nas limpezas das flanges, tá? Então, como vocês podem observar aqui, essa bancada aqui de demonstrações que eu vou apresentar, né, no decorrer do webinar. Mas antes da gente iniciar, pessoal, na parte teórica, eu gostaria de apresentar para vocês, né, uma demonstração que eu vou fazer. Só que para essa demonstração acontecer, nós precisamos aí de 20 a 30 minutos para que o adesivo, né, o Veda Flange, ele cure, né? Então, eu vou apresentar para vocês como é que vai ser, primeiramente, né, essa demonstração. Então, como vocês podem ver aqui, isso aqui é um dispositivo, né, um dispositivo aí de hidráulico, pneumático, enfim, que nós vamos simular ele fazendo aí a junção, né, fazendo a junta, como vocês podem ver aqui. Então, eu vou fazer a montagem dele, tá, com a nossa junta líquida. E depois, né, como eu disse, quando a gente retornar, nós vamos colocar um cilindrinho aqui de CO2, tá, um gás. Vamos pressurizar esse sistema e vamos ver como é que vai ser o comportamento aí do vedante da flange, né, do Veda Flange. Então, começando aí com o produto que nós vamos utilizar para essa montagem, é o Veda Flange 518, tá? Podem ficar tranquilos que eu vou fazer a apresentação, vou entrar no detalhe de cada produto aí do portfólio. Então, para fazer a aplicação, né, eu já tenho aqui um equipamento já montado para poder fazer essa aplicação, tá? Então, vamos lá, vamos para a parte prática da coisa. Então, como vocês podem observar aqui, eu vou fazer um cordão. Tá? Então, um cordão com o Veda junta líquido, né? E agora eu vou fazer a montagem com 4 parafusos, né? Fazendo a junção, a união dessa flange. Então, pessoal, para fazer a montagem dela, o que a gente recomenda? Fazer a montagem cruzada, né? Então, são 4 parafusos. Eu vou começar, né? Optei por começar por esse lado. E aí, na sequência, eu vou fazer ele cruzado, né? Não vou colocar ele na sequência. Para que eu monto ele dessa forma, cruzado? Para manter a planicidade, né? Para manter o contato total aí na face das juntas, na face da flange, né? Onde está o produto aplicado. Então, terceiro parafuso. E o quarto. Tá? Então, agora eu vou pegar aqui uma ferramenta para poder apertar um pouquinho esses parafusos, tá? Então, de novo, tá? Relembrando que ele tem que ser cruzado para manter aí as faces da flange bem paralelas. Então, um aperto aí razoável, tá? Como vocês podem observar. Legal. Então, recapitulando, né, pessoal? Como eu já adiantei, então, esse Veda Flange, ele precisa aí de 20 a 30 minutos para acontecer a cura. E depois de 20 a 30 minutos, eu vou soltar eles. Na verdade, né, vamos pressurizar o sistema com esse CO2. Vamos pressurizar e vamos ver como é que vai ser o comportamento aí desse vedante de flange. Ok? Então, eu vou colocar ele aqui novamente na bancada. E agora, nós vamos para a parte teórica, tá? Para o conteúdo. Então, vamos lá. Bom, então o tema, né, que a gente vai ver um pouquinho hoje aí, esqueça os óleos e as lixas na limpeza das flanges. Legal. Bom, então essa aqui é a agenda, tá, pessoal? Então, o que é uma flange, né? Nós vamos ver, entender um pouquinho melhor, para aqueles que não conhecem, para quem conhece, né? O que é uma flange, os tipos de vedante,
e causas de falhas, tá? Vamos ver alguns cases de sucesso aí, de utilização dos vedantes, e também as causas de falhas. Aplicação dos vedantes, né, algumas formas de aplicar, um pouquinho aí da experiência em campo, dos cases de sucesso, e de novo, né, esquecer os óleos e as lixas aí na limpeza das flanges. E por fim, não menos importante, nós vamos ter uma sessão aí de perguntas e respostas. Vamos lá. Então, né, a primeira pergunta aí, o que é uma flange? Começando, né, então, por que nós temos aí conexões e flanges em uma planta? Né? Antes da gente falar o que é uma flange. E quais os fluidos são encontrados em uma planta, em uma indústria, numa empresa? São eles, né? Água, produtos químicos, vapor. Né? Então, esses são aí os mais encontrados. E quais as necessidades e desafios relacionados aos fluidos? Então, pessoal, vamos tomar como exemplo essa foto, né, de uma empresa aí, de uma planta de papel e celulose. Basicamente, né, olhando aqui no lado direito da foto, ela tem aí a parte de transporte, né, o transportador. O que seria isso? É a parte onde ele transporta a madeira já triturada, né, até o digestor. O digestor é esse primeiro tanque, que vocês podem ver aí do lado direito. Então, né, o transportador vai levar aí as madeiras até o digestor. E falando a grosso modo, pessoal, o que seria esse digestor? Como se fosse uma panela de pressão. E ele vai fazer o quê, né? Dando início no processo. Ele vai cozinhar, né, essas lascas da madeira. Algumas substâncias vão ser separadas, né, da madeira. E vai passando por outras etapas, por várias etapas aí do processo. E também tem aí a adição de alguns produtos químicos. E aí, nesse processo, né, se forma a celulose. Então, em cada ponto, né, desse aqui que nós estamos vendo aí nessa imagem, que você pode ter aquecimento, a condução de um ponto para o outro aí de substâncias que fazem parte do processo de produção, pode ter aí a condução de água, vapores. Então, o que acontece, né? Você vai ter tubulações. Então, olhando para o próximo slide, então, né, como levar esses fluidos a todos os pontos de uma planta aí industrial. Então, imagine vocês aí nessa foto aí, né, uma indústria aí. Então, com esse tamanho todo aí, nessas dimensões, imagine todos os pontos aí, lugares que necessitam de, por exemplo, uma água, né? Como é que é transportado? Como é que você vai levar a água da caixa d'água até os pontos de consumo, né? Em um único tubo, em uma única tubulação? É impossível, correto? Então, para termos uma ideia melhor, como é que eu faço aí, né? Como é que a empresa faz para levar todos esses fluidos que é preciso, né? Em todos os pontos da planta? É exatamente isso que encontramos nas indústrias, né? E para resolver esse problema, existem as emendas, né? Conexões roscadas, flanges. Olhando para o próximo slide aqui, né? Como são feitas essas emendas, né? As famosas emendas. Elas podem ser feitas de duas maneiras, né? Tanto com roscas, que não é o tema que nós vamos abordar hoje, como também as conexões com flanges, né, que é o tema que nós vamos abordar hoje, que é essa foto aí do lado direito. Então, respondendo a pergunta, né, o que é uma flange? São métodos de conexão entre tubos, né? A flange nada mais é do que uma aba em forma de coroa, localizada aí na ponta de um tubo, que realiza a união com as extremidades similar, unidas por meio de parafusos, né, como a gente já viu no início do nosso webinar, né, eu fazendo a montagem nos 4 parafusos na flange. Geralmente, né, possui um selante interposto, né, seja ele junta sólida, junta líquida, enfim, algum selante ali no meio. E existem também, pessoal, outros tipos de flange, que nós vamos ver também nesse webinar de hoje, né? São as flanges usinadas, flanges tampadas, utilizadas em diversas áreas, como, por exemplo, no mercado automotivo, dentre outros. Então, indo para a próxima parte aí, né? Tipos de vedante e causa de falhas. Então, antes da gente começar a entrar em cada um dos tipos de junta, pessoal, vamos entender um pouquinho quais tipos de junta nós temos, né?
Então, a junta, nós temos dois caminhos para ela, uma junta sólida ou uma junta líquida. Né? Peço para vocês focarem na parte de baixo aí dessa figura, que é o caminho que nós vamos trilhar hoje aí, que são as juntas líquidas, tá? Então, dentro da junta líquida, nós temos as juntas com base solvente e temos as juntas líquidas sem solvente, tá? Que seriam o quê? Os silicones e os anaeróbicos, que é o que nós vamos ver hoje. Ainda falando em tipos de flanges, temos aí os dois principais tipos de flange, que é uma flange usinada, né? Essa primeira foto aqui do lado esquerdo, e a foto do lado direito, a flange estampada. O que difere uma da outra? Né? O próprio nome já diz aqui, uma flange usinada é uma flange que passa aí por um desbaste, né? por uma usinagem, propriamente dito, deixando um acabamento bem, com uma rugosidade bem baixa, né? Onde faz a montagem da outra parte da flange. Já uma flange estampada, ela não passa pelo processo de usinagem, sim por uma estampa, né? Por um estampo, um processo diferente. As principais diferenças entre as duas. Nas flanges usinadas ou flanges rígidas, nós utilizamos produtos aí com folgas menores. Né? Geralmente, essas montagens, as folgas entre as flanges são bem pequenas, no máximo aí 5 décimos. Já em flanges estampadas, nós temos gaps, espaços maiores, né? Na casa dos 2, 3, às vezes até 5, 6 milímetros. Então, para essa linha de flanges estampadas, nós utilizamos a tecnologia de silicone. Entendendo um pouquinho sobre as juntas, né? Os tipos de juntas, né? de vedação de flange que nós temos aí. As juntas de compressão, elas são pré-formadas em formatos definidos. Né? Essa primeira imagem do lado esquerdo aqui, ela ilustra bem. Elas fazem a vedação na montagem à medida que são comprimidas, né, contra a superfície com a qual estão em contato. Ou seja, entre duas flanges, você vai colocar uma junta pré-formada e vai fazer a montagem no aperto. Né? E essa força contrária resultante é que vai criar a vedação. Outro caso que temos é o O-ring, né? São juntas também aí de borracha, né? Que também já vem nas suas respectivas dimensões, né? Para fazer também a vedação aí entre a flange e outros componentes. E o perfil de borracha, né? Geralmente é necessário ter um grande inventário, assim como a junta pré-formada, porque você vai precisar de um tipo para cada tipo de aplicação, de montagem, você vai precisar de um perfil de borracha diferente, né? Você não vai conseguir reaproveitar ele. Então, com isso, você vai ter um alto custo de operação, de estoque, armazenagem, até mesmo o processo de fabricação, né, para gerenciar toda a parte de confecção desse perfil de borracha. Em alguns casos, vocês, né, a empresa consegue fazer internamente, mas em alguns casos ele precisa aí de um terceiro. Agora, falando um pouco das juntas líquidas, né, conhecida também como FIP, Formed in Place, ou seja, formada no local. A junta, ela é formada pela aplicação de um líquido, né, como vocês podem ver nessa primeira foto aqui do lado esquerdo. E o que ela faz? Ela preenche as folgas, por exemplo, algumas peças usinadas aí têm uma certa rugosidade, ou até mesmo algumas imperfeições da superfície, né, quando está sendo desmontado, ele sofre alguma batida, algum risco, algum dano. Isso aí são caminhos para vazamento. O contato metal-metal é 100%, né? E depois de curado, né, ela faz aí uma vedação durável, né? Falando agora nas tecnologias que nós vamos ver hoje, né, das juntas líquidas, começando com a cura anaeróbica e a cura por umidade, que seriam os vedantes de silicone. Então, falando um pouquinho da cura anaeróbica, né, ela é muito utilizada e adequada para flanges de metal, tá? Usado para projetos mecanicamente rígidos, né, superfícies, flanges rígidas, usinadas. Eles têm uma maior resistência química, né, então dependendo da sua aplicação, onde você tiver contato aí com produtos químicos, né, o adesivo, a junta anaeróbica é a mais indicada. E um processo muito amigável na produção devido ao longo tempo de cura, parcial e tempo em aberto. O que quer dizer isso? Nós temos no portfólio algumas opções de vedantes para juntas, que nós temos um tempo em aberto diferente, né? Então, de acordo com a sua necessidade, com a sua aplicação, às vezes você está montando uma flange, né? Você está numa linha de produção, você precisa de 30 minutos, 1 hora, para poder fazer uma quantidade de peças. Então, nós temos aí produtos que atendem, que tem essa cura inicial em 30 minutos, 60 minutos, 4 horas.
tá? E por aí vai. Aí falando um pouquinho aqui sobre a cura por umidade, que seriam silicones, né? Para que ele é adequado? Para flanges de metal e também peças plásticas, tá? Usado para projetos mecanicamente flexíveis, né? Então, dependendo da aplicação, onde tem um certo movimento, é indicado o vedante de silicone. Ele também tem uma boa resistência química, um processo de produção robusto com resistência rápida à vedação, tá? Então, pessoal, só para quem ainda, né, não conhece um pouco do termo cura, né, vocês vão ouvir bastante aí durante o nosso treinamento. Quando a gente fala de adesivo, vedante, são produtos químicos, né? Então, ele não cola, ele cura. A cura é uma reação química. Esses produtos acontecem uma reação química. Os componentes, eles reagem, formam a cadeia, se polimerizam, e assim caracterizando aí o adesivo curado, tá? Legal. Agora entrando um pouquinho na parte das causas das falhas de vazamento, né? Essa primeira foto aqui do lado esquerdo, parte superior, o relaxamento de junta, né? Isso ocorre muito uma vez que você montou uma flange, né? Com o passar do tempo, essa montagem ela vai sofrer aí algum intempéries, né? Ela vai sofrer algum movimento, alguma batida. Essa junta ela vai envelhecendo e com isso, né? Esse relaxamento da junta começa a aparecer pontos aí de vazamento. Logo na foto sequente aí do lado, né? As superfícies irregulares. A gente consegue ver aí uma imagem ampliada de como seria uma superfície irregular, né? O acabamento, por mais que ele seja usinado, retificado, ele vai deixar uma certa irregularidade, onde as juntas sólidas elas não conseguem preencher esses picos e vales, né? Diferente de um vedante líquido, que quando você aplica, ele consegue percorrer, né, preencher todas essas irregularidades. Deformação de flange. Isso também é uma falha que acontece muito, né, pessoal? Às vezes pega um operador, um mecânico com o braço um pouco mais forte aí na hora de ele dar um torque, ele aperta um pouquinho demais, chega a arrancar sangue da peça, né? Então, nesse momento que ele está apertando, ele acaba deformando, né, a flange, a junta também, e aí aparecem os pontos de vazamento. Outra falha bem conhecida aí são o deslocamento da junta, tá? Na parte da demonstração, eu tenho uma demonstração aqui na prática como é que ocorre esse deslocamento da junta entre as flanges, tá? Mas, geralmente, aí por causa da pressão, né, a diferença de pressão de onde está montado, de cada lado da flange, a junta sólida, ela não ancora, né? Ela não adere na superfície de metal. Então, tudo isso aí são fatores que influenciam para ela se deslocar e sair das flanges. E o último, aí, não menos importante, a dilatação dos materiais, né? Hoje nós temos visto aí na engenharia vários projetos, muitos produtos, aplicações montados com diferentes tipos de materiais, né? Seja ele com aço, com cobre, com carbono, com alumínio. Então, para ganhar redução né, para ter redução de peso, economia, entre outros fatores, né? Eles estão optando aí por diferentes tipos de materiais. E esses materiais, eles têm aí a sua dilatação térmica diferentes, né? E isso também é um fator que faz com que uma junta sólida ela não consiga fazer a vedação total. Limitações, né? Como todos os produtos aí, temos algumas limitações, né? Quando a gente fala aí de um vedante líquido, algumas juntas, né? Geralmente aí, normalmente as metálicas, elas são usadas aí também como espaçadoras, né? E o veda-flange anaeróbico, ele não é indicado para esse tipo de aplicação. Entretanto, né, os vedantes anaeróbicos, eles podem sim ser utilizados para melhorar a adesão entre a junta metálica e o flange, e assim vedar as irregularidades. O veda-flange anaeróbico não são indicados para portas de serviço, né, flanges que são rotineiramente abertas, né, que ficam sofrendo por montagem e desmontagem com certa frequência. E, além disso, a desmontagem será mais difícil do que com uma junta sólida, né, uma junta de compressão. E pode necessário avaliar isto, né, no início do projeto de desenvolvimento. Tá? Bom, agora nós vamos ver um pouquinho as aplicações dos vedantes, tá? Alguns cases aí, alguns exemplos para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor aonde eles são utilizados, né? Então, começando aí por essa caixa de transmissão, né? Foi utilizada aí o 518 em um processo manual. Eu vou fazer a demonstração
dessa aplicação manual hoje aqui para vocês conhecerem, tá? E pode ser utilizado também o 582 no processo automático, né? Uma aplicação via robô. Tampa de transmissão, né? Essa imagem do lado direito. Foi utilizado aí um silicone, né? 598, que é um silicone neutro, né? Na cor preta. Ele tem uma alta resistência a óleos, né? Óleos aquecidos, óleos quentes. Tempo de formação de película dele é bem rápido, tá? Em torno de 25 minutos. Então, ele é indicado aí para fazer as juntas em sistemas flangeados e peças estampadas. E também pode ser utilizado em alguns projetos onde essas flanges não são de metal, tá, pessoal? E, por último, aqui na parte de baixo, a tampa do cárter, pode ser utilizado tanto o silicone 598 quanto o 5699, tá? Ambos são neutros, né? Porém, o 5699, ele é na cor cinza, resiste também a óleo, pode ser usado tanto em flanges rígidas quanto flanges estampadas, né? E ele tem uma alta flexibilidade, tá? Então, dependendo do local da sua aplicação aí, a gente indica esse tipo de silicone. Legal. Continuando aqui, temos mais 4 imagens. Bomba de óleo, né? Para fazer a vedação, fechamento, a parte superior da bomba de óleo aí, utilizar o 518 ou 598. Apresentar um pouquinho do 518, né? Ele é muito utilizado em sistemas flangeados de modo geral, tá, pessoal? Então, para a maioria das vedações de flanges aí, o 518 ele vai muito bem, tá? Principalmente para flanges rígidas, né, e usinadas. Ele tem um tempo de aberto, o tempo de trabalho aí de 30 minutos e a cura total em 24 horas. E vale destacar também que ele tem uma velocidade de cura ainda maior em substratos de alumínio, tá? Motor de partida, né, 518 ou 598, então depende aí as montadoras geralmente já indicam, já nomeiam qual é o produto, né, a tecnologia que tem que ser usada para fazer para vedar, né, o motor de partida, assim também como a bomba d'água, compressor. Então todos esses são aí peças, né, geralmente aí, ou como a gente pode ver aí do mercado automotivo, que já vem aí definido, né, no estudo qual que é a vedação aí mais indicada. Agora falar um pouquinho para vocês da experiência em campo. Começando aqui, pessoal, gostaria de novamente compartilhar com vocês aí uma experiência que nós tivemos aí em campo, tá? Com uma manutenção de flange. Então, como vocês podem ver na foto, visitamos aí um cliente que trabalha com um caminhão fora de estrada, que esse caminhão pequenininho aí, que como vocês podem ver aí, né, tem meu colega Everton aí, e o cliente próximo à roda aí, vocês podem ter uma noção do tamanho que é esse caminhão fora de estrada, né? Então, esses caminhões, né, eles são usados aí em mineração, né, para transporte de minério de ferro. São caminhões gigantescos, né? E como em qualquer veículo, né, pessoal, eles têm aí um diferencial, né, que é a caixa aí de diferencial, onde tem a flange. Essa foto de baixo a gente consegue ver. E essa flange, ela veio do campo, né, do trabalho aí para manutenção, com uma série de resíduos de adesivos, silicones. E o silicone ali aderido, né, ele é trabalhoso para fazer a sua remoção, né? A não ser que esteja usando aí um produto adequado. Caso contrário, veremos aí o que aconteceu. Então, observando que o cliente ele estava fazendo, né, a remoção, a limpeza desses resíduos, removendo a parte, né, mais grossa aí dos resíduos, com o quê? Com ferramentas de precisões, né, como estilete, espátula, né? E depois, ainda por cima, utilizando lixas e óleos lubrificantes, né? Então, brincadeiras à parte, pessoal, essas ferramentas, né, esses tipos de ferramenta para fazer essa limpeza aí não é a mais ideal, a mais adequada, né? E depois eles fazerem toda essa limpeza superficial, né, eles aplicavam aí o óleo na superfície e passava mais lixa, né, sobre a área onde estavam os resíduos. Então, assim, vamos entender um pouquinho melhor, né? E imagine vocês que tem aí um caminhão desse que custa aproximadamente 20 milhões de reais, tá? E ele está parado na oficina para fazer uma manutenção, né? No caso, essa limpeza aí na flange, né? Do diferencial.
E você está usando aí métodos que tomam aí muito tempo, né? E não são assim tão eficazes, né? Como eu mencionei aí. E tem uma série de impactos que veremos a seguir, né? Em resumo, que nós já vimos. Então, você tem a flange, né, do caminhão, desse com diversos resíduos de difícil remoção. Você vai precisar aí de um colaborador, né, um mecânico de manutenção dedicado a essa tarefa durante, provavelmente, todo o turno dele, né? Fazendo aí a remoção, a limpeza, né, com as ferramentas que eu mencionei e com as lixas e óleos. Então, vamos ver o impacto disso para o cliente, né, no próximo slide. Então, aqui a gente consegue ver as consequências, né? Começando aí, pessoal, pelo aspecto financeiro. Houve um custo de material e recursos humanos, né? Porque esse colaborador, ele estava alocado ali, né, naquela tarefa, sendo que ele poderia estar em uma outra atividade, né, mais estratégica, por exemplo, sem falar no custo do material. Foi gasto aí muito óleo, lixas, para poder fazer essa limpeza, a remoção dos resíduos. Na questão de recursos humanos, o operador, né, o mecânico, ele fica ali meio que desmotivado, né? Porque ele está fazendo uma tarefa entediante, repetitiva, cansativa, e que ele precisa fazer muitas vezes, e que são muito demoradas, né, para finalizar. Então tem todo esse impacto. Falando na questão ambiental, existe aí o excesso de material, né, removido, além das várias latas de óleo que foram utilizadas, lixas. E mesmo depois de todo esse processo, pessoal, de remoção, a peça ainda precisou ser lavada, né? Então, temos aí um impacto ambiental muito grande. Para o processo de manutenção do cliente, pensando aí no aspecto de oficina, então você vai ter o desperdício de tempo, né? Pois não é uma atividade que usa um processo prático para a realização. Você acaba criando aí um gargalo, porque no processo de manutenção de um equipamento desse, um subconjunto, né, como eles costumam chamar, você tem outras tarefas que estão dependendo dessa para poder dar andamento, né, para dar continuidade. Então você tem aí essa dificuldade. Na sequência, você tem também as alocações de recursos, né? Um colaborador ali, as ferramentas dele, a bancada que ele está usando, os insumos para o trabalho, e tem outras atividades também que estão aguardando aí os recursos que estão sendo utilizados, né? Por exemplo, estão aguardando aí, né, uma próxima atividade, um próximo trabalho, aquela bancada, né, onde o operador está usando, para fazer a manutenção de um outro conjunto, de um outro equipamento. Não de um diferencial necessariamente, mas enfim, de uma outra parte aí do caminhão que necessita de uma manutenção. E enfim, né, imagine você que você tem um caminhão e a menos transportando minério de ferro, né, um caminhão que transporta minério de ferro, pensando no investimento que nós falamos inicialmente, né, o quanto ele transporta de matéria-prima, né, do seu produto diariamente, né, o minério de ferro, e uma máquina, né, uma máquina dessa parada aí, quanto será o prejuízo, né? E tudo porque, né, o mecânico, o operador ali, foi instruído, né, estava fazendo um processo ineficaz e trabalhoso. Então, ainda aproveitando, compartilhar com vocês mais algumas experiências em campo, pessoal. Nós temos uma outra aqui, né, essa foto aqui do lado direito. Qual que era a situação, qual que era o problema, né? Um vazamento do flange da caixa de transmissão. O cliente reclamava que as linhas precisavam ser fechadas para substituir a vedação. Uma maior segurança sem vazamento de óleo, né, da caixa de transmissão. E a aplicação, né, a superfície da flange era uma superfície rígida. Então, qual foi a solução indicada? O Loctite 1518, né, como eu disse, é um veda flange muito utilizado em diversas aplicações. E a vantagem, né, as vantagens que esse produto trouxe foi, né, além da maior confiabilidade, foram eliminados os vazamentos, reduzindo os custos com as paralisações da linha de produção, retrabalho, melhorando, né, a qualidade de desempenho da caixa de transmissão. Um outro caso também, né, uma outra flange rígida aí, uma situação bem parecida, né, vazamento de flange da vedação do eixo. Então, a vedação ela é necessária para resistir ao ataque de óleos, suportar cargas de tensão operacional, dentre outras. E aí a solução indicada, Loctite 1515, né,
quais foram as vantagens e benefícios? A vedação líquida anterior que o cliente utilizava, ela era muito rígida, falhando aí frequentemente sob tensão operacional, né? Então, quando o equipamento começava a trabalhar, ele já apresentava vazamento. Então, os vazamentos eles foram eliminados, proporcionando aí uma operação mais consistente, mais confiável. A maior qualidade, né, melhorou aí a percepção da marca, né, e o nome. Então, e também, né, economia de custos, né, a redução de solicitações de garantia, mão de obra, tempo de reparo e retrabalho. Agora, uma outra experiência em campo aí, uma flange de válvula, tá? Então, o problema também, vazamento nas juntas entre os atuadores da válvula e os flanges da válvula de controle. Então, era necessário uma resistência mínima à pressão para a operação e para reduzir os reparos sob garantia. As juntas cortadas ou pré-formadas utilizadas precisavam ser revestidas e, mesmo assim, ainda vazavam com frequência. Então, a solução indicada foi o Loctite 515 mais um ativador 7649. As vantagens, né? Maior confiabilidade, né? O uso anterior de composto anti-engripante, né, para revestir as juntas anulava a garantia, tá? Os vazamentos foram eliminados, proporcionando uma operação consistente em comparação com as juntas cortadas. Economia de custos, né, de gastos, menos reivindicações ou solicitações por garantia, mão de obra de fabricação e retrabalho. E menor custo do produto sem a junta cortada. Um outro case aqui, pessoal, motores elétricos, né, vedação conjunta. Então, qual foi a solução? Qual foi o problema? O fabricante precisava de uma solução para aumentar o grau de proteção IP de 44 para 55, né, a vedação do motor elétrico. Então, proteger o motor contra partículas de poeira e entrada de jatos de água na carcaça do motor. Era essa aí a situação do cliente. E a solução ela deve ser de um único componente, não corrosivo e de fácil aplicação, né? Então, a solução ideal indicada foi o nosso Loctite 5910, né? As vantagens: o produto ele não é corrosivo, ele veda, né, contra poeira e jatos de água de alta pressão e atende o padrão IP55. O produto acabado agora atrai um mercado mais amplo, né? Economia de custos: a junta formada no local de um único componente e de fácil aplicação permite a montagem da carcaça do motor em apenas 5 minutos, tá? Então, esses foram os ganhos aí para essa aplicação. Mais uma aqui, a última e não menos importante, né? Transformadores para geração de energia. Qual que era a situação ou problema do cliente? Um vedante era necessário para evitar o vazamento de óleo de resfriamento do transformador pelos flanges e conexões. A junta deve ser resistente a óleo e para ter um desempenho prolongado e deve ser não corrosiva para evitar danos aos componentes internos. Então, a solução foi o nosso Loctite 5900. Quais as vantagens, né? Além da maior confiabilidade, flanges de aço sujeita à corrosão por silicone acético, causando dificuldade de vedação da superfície ásperas, né? O silicone convencional, ele era degradado, tá? Pelo contato com óleo, causando aí os vazamentos. E a perda de óleo de resfriamento parou, né? Evitando aí danos aos transformadores e mantendo o fornecimento de energia. Economia de custos: a vedação instantânea reduz o retrabalho e o tempo de montagem, evita a perda de óleo de resfriamento e as falhas de transformador associados. Então, pessoal, agora nós vamos voltar para a parte de demonstração, tá? Peço para vocês só um minuto para a gente poder... voltar aqui para a parte das demos. Então, eu vou ligar aqui novamente a minha câmera. Legal. Bom, então, pessoal, agora oficialmente eu vou apresentar para vocês aqui a nossa bancada de demonstrações, tá?
Bom, vamos começar então com os vedantes de juntas de silicone, tá? Então nós temos alguns aqui, como vocês podem ver, né? Deixa eu clicar aqui mais que todos consigam ver. Nosso 5920, tá? Um silicone para altas temperaturas, né? Ele tem um certo alongamento, resiste até 315 graus. Então ele é muito utilizado para aplicações que requerem aí suportar altas temperaturas. 5699, tá? É um silicone também aí que resiste a óleo, utilizado também em flanges rígidas, flanges estampadas, resiste até a temperatura de 204 graus. Tempo de formação de película dele, 30 minutos, tá? Então o tempo de trabalho dele é de 30 minutos. E o nosso 598, tá? Que já é bem conhecido aí, muito utilizado, né? Como eu disse anteriormente, ele tem uma alta resistência a óleo, né? A altas temperaturas de óleo. Ele é uma aplicação, ele é utilizado em aplicações de formas gerais aí, em flanges estampadas, tá? Aí, aproveitando aí para mostrar um pouquinho mais com detalhes para vocês sobre esses silicones. Então aqui nós temos aí alguns corpos de prova já curados, tá? 598, como vocês podem ver a flexibilidade dele, a resistência, tá? 5699, né? Cada um na sua cor, né? O 598 na cor preta, 5699 na cor cinza, ele não tem tanta flexibilidade, mas ele... e o 5920, né? Que resiste a alta temperatura, tá? Como é que fica o cordão deles aí, para quem ainda não conhece, né? Como é que fica o cordão deles aí depois de aplicado, né? Então, estão eles aqui, 598, 5920 e 5699. Eles já estão curados 100%, né? Mas mesmo assim ainda consigo sentir a flexibilidade deles aí. Tá? Bom, apresentado o silicone, nós vamos agora ver um pouquinho da parte dos adesivos anaeróbicos. Nós temos alguns, tá? Então, bem conhecido aí o 518, como eu já fiz a demonstração no início do nosso webinar da flange, tá? Temos alguns formatos de fornecimento, né, como esse aqui numa bisnaga. Nós temos também o 518, tá? Em forma de cartucho, né, para volumes maiores, aplicações maiores. Temos ele também, temos o Zeda Flange anaeróbico 5188, né, com uma forma de aplicação, uma embalagem um pouco diferente também. Então, dentro do portfólio aqui, eu não trouxe todos, tá, pessoal? Trouxe apenas alguns. Temos o também 518 na versão pen, tá? Que é uma versão de uma canetinha, que eu vou fazer a aplicação dele também para vocês conhecerem, tá? Tenho aqui também eles depois de curado, tá? Então, esse aqui é o 518, tá? Vocês não conseguem ver, mas ele é bem rígido. E esse daqui que eu mostrei para vocês, né, que é o 5188, que ele tem uma flexibilidade maior. Né? Então, vocês vão falar assim, Alexandre, mas os selantes flexíveis não são silicones? Sim, são silicones, porém nós temos anaeróbicos também, né, vedantes anaeróbicos, que também têm uma certa flexibilidade. Né? Dependendo da sua aplicação, da sua peça, do seu processo, nós indicamos aí a melhor solução, a solução ideal. Temos também um ativador, né, para aqueles substratos inativos, e também com isso acelerando aí a cura dos anaeróbicos. Tá? Bom, comparando aí, né, agora apresentados os vedantes líquidos, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí as juntas sólidas, tá? Então nós temos alguns tipos, né? Juntas de papel, de papelão. Temos aí outros tipos, né? Como junta de cortiça. E aqui são os formatos que eu já expliquei para vocês anteriormente. Imagine você aí numa produção com diferentes tipos de peças, diâmetros, né? E você toda vez vai ter que fazer um recorte novo, vai ter que preparar uma junta nova, né? Então você vai precisar de um operador, talvez você vai precisar de uma empresa terceirizada para fazer esse trabalho, né? Temos as juntas de Teflon, né? Mais rígida, juntas de elastômeros, dentre outras aí que nós temos no mercado. E aí, complementando, né, e falando um pouquinho mais sobre as juntas sólidas, por que elas vazam? Né? O que acontece que elas, em algum momento ali da sua montagem, da sua aplicação, ela vai vazar? Eu tenho aqui na minha mão, como vocês podem ver, um substrato, duas peças de vidros aqui, dois substratos de vidro, um liso, né, e o outro com rugoso.
Para quê? Para mostrar para vocês, né, para a gente simular aí, duas flanges, uma usinada, ou uma flange rígida, e a outra usinada rígida também, porém com certa irregularidade, né, com acabamento não tão bom, ou que sofreu algum dano na desmontagem, então ela ficou cheia de nervura, cheia de ranhuras aqui, que são caminhos aí para vazamento, né? Então imagine vocês que essa espuma seria aí, né, a junta sólida, então ela vai ficar dessa forma, né, comprimida aí entre as juntas, e aí na hora que você está apertando ele para fazer a montagem, ok, né, ela vai comprimir, mas como a gente já viu anteriormente, com o passar do tempo, ela vai envelhecendo, né? Os parafusos ali em movimento, se não estiver utilizando uma trava química, a tendência é eles se soltarem, e aí ele vai abrindo pontos para vazamento. Ou até mesmo, né? Na hora do operador fazer a montagem da flange, ele apertou mais um lado do que o outro. Então, aqui vocês conseguem observar bem, né? As duas flanges abertas, o vedante, né? A junta sólida aqui no meio, e tanto embaixo quanto em cima são pontos para vazamento. Tá legal? Então aqui eu vou fazer agora uma aplicação nesse substrato de vidro, né? Simulando aí uma flange, para a gente ver como é que ele vai se comportar quando eles forem montados. Então eu vou fazer um quadradinho aqui. Já vou mostrar para vocês. Então imagine vocês aí utilizando um vedante líquido, né? Uma solução líquida, e uma flange que, por mais que a superfície esteja com rugosidades, com nervuras, né? Com caminhos para vazamento, e aí, quando você faz a montagem da flange, você comprime uma na outra, vocês conseguem observar aí que ela preenche todas essas irregularidades, tá? Por mais que essa flange ela esteja aí danificada com certos danos na face dela, o vedante anaeróbico, por ele ser líquido, ele consegue aí penetrar, né? Como a gente viu, todos os picos e vales aí, ele preenche. Legal? Bacana. Então, dando continuidade aqui, eu vou fazer a aplicação agora do 518, né? 518 PEN, que é uma forma de aplicar um pouco diferente. Não sei se todos já viram, conhecem, mas é muito simples, tá, pessoal? Ele vem nessa embalagem, então a gente vai abrir ele. Aqui em cima tem um botão onde a gente vai bombear o adesivo, fazer com que ele preencha aí a espuminha aplicadora que está aqui embaixo. Eu vou pegar uma flange rígida, usinada aqui, e vou aplicar só para vocês verem como é que ele fica depois de aplicado, tá, pessoal? Então vejam só como é simples, né? Não faz sujeira. A quantidade aplicada aqui, né? Ele já faz uma camada que é o suficiente para fazer a vedação, tá? E aí é só você fazer a montagem com a sua outra peça aí, né? A outra parte da flange. Tá? Ainda falando do 518 PN, pessoal, eu tenho aqui um motor, uma bomba, na verdade, tá? O que eu vou fazer? Eu vou desmontar ela aqui, tá? Eu vou abrir ela e vou fazer a aplicação em metade dela com o 518 PN, né? E a outra metade dela, eu vou fazer a aplicação com o 518. Eu vou deixar um tempinho aqui e depois nós vamos utilizar os cleaners, né? Vamos utilizar os produtos para fazer a limpeza. Nós temos aí o 7200, tá? Que é um removedor de juntas. E temos um cleaner, que é o 7063, né? Um cleaner para fazer a limpeza de oleosidade, das peças aí que estão com algumas sujeiras, tá? Então, abrindo aqui a tampa dessa bomba, como vocês podem ver aqui a flange dela, tá? Tá limpa. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu vou aplicar o 518 pen em uma metade dela. Vou bombear aqui para o vedante descer até a espuma, até a esponjinha aqui na ponta.
Então, acredito que vocês já conseguem ver aí, né? A face dela toda aplicada, né? E a outra metade, eu vou utilizar o 518 bisnaga com o nosso aplicador, tá? Então, pessoal, né? Estão os dois aplicados aqui, tanto o 518 PN quanto o 518. Essa aplicação é só para demonstração, tá, pessoal? E aí a gente faz a montagem, né? Então, encaixou aqui, e aí a gente aperta, faz a montagem dele com os parafusos. Devido, né, ser uma demonstração, né, nosso tempo aí não ser muito, não temos tanto tempo, eu não vou deixar aqui, senão ele vai curar, tá? Então eu vou remover, e aproveitando o gancho, vou utilizar o nosso Cleaner 7200, que é o removedor de juntas líquidas, tá? Então vou aplicar aqui uma quantidade, e vou deixar ele agindo, e depois eu vou mostrar para vocês como vai ser a remoção desse produto, né, do 518 aplicado. Bom, então agora a gente vai voltar, né, para a parte inicial aí do nosso webinar, né, quando a gente preparou esse esqueminha simulando aqui, né, uma conexão aí de tubulação, né. Então aqui eu vou montar o cilindrinho, tá, pessoal? CO2, podem ver aqui ele está fechado. Observar que a válvula, né, ela está fechada, né, então não é para ter vazamento nenhum. E aí, eu peço que vocês observem o manômetro, né, quando eu rosquear ele aqui, ele vai pressurizar e o ponteiro ele vai subir lá na casa dos 400, 500 PSI, tá? Então vamos lá. Legal? Então vocês podem observar que o ponteiro foi lá na casa dos 500 PSI. E relembrando, né? Preparamos essa montagem, né? Essa vedação de flange com o 518 no início do nosso webinar. Né? Então agora, para finalizar, para fechar, eu vou fazer a desmontagem dele. Né? Então, pessoal, imagine vocês aí numa aplicação, numa linha de vocês, que vocês estão utilizando um vedante, né, uma junta sólida, e por algum motivo, né, devido à vibração, batida, alguma coisa, um parafuso vem a se soltar, que é o que eu vou simular aqui. Então ele está solto, tá? Como vocês podem ver, não sei se todos conseguem ouvir, mas é um sinal de vazamento. Ah, Alessandra, aí é fácil, mas você tem mais 3 parafusos segurando. Ok, mas aí eu pergunto para vocês, algum vedante, alguma junta sólida consegue fazer esse efeito? Né? Então, simulando batida, por algum motivo bateu, vibração, sem vazamento. Ainda está fácil. Ok, vamos soltar mais um. Né? Sempre lembrando que eu vou soltar ele cruzado. Então, pessoal, soltei mais um. Ou seja, nós estamos aí com 2 parafusos soltos, né? E nenhum sinal de vazamento. Aí, de novo, né? Será que alguma junta sólida consegue trazer esse benefício, né? Essa garantia, essa segurança? E aí, vamos soltar o terceiro. E aí, no terceiro, a gente já consegue ouvir, né, que ele tem um vazamento. Se a gente reapertar, pessoal, o terceiro, ele veda novamente, né? Então, imagine vocês aí num cenário de uma aplicação, né? Numa linha pressurizada, e você perdeu aí a força de 2 parafusos, 2,5, até terceiro, né? Então, esse é o grande diferencial aí do 518. Então, agora eu vou despressurizar, vocês podem observar aqui, né, o manômetro. Vou fazer um pouquinho de barulho. Peço para vocês não assustarem. Legal. E aí o ponteiro
voltou a 0. Tá? Pessoal, só para finalizar então, que nós já estamos estourando o nosso tempo aí. Agora eu vou fazer a limpeza, né? Nós utilizamos aí o 7200 dessa bomba. Então, para fazer a remoção, então tá aí, né? A flange da bomba aí voltou a estar 0. Bom, pessoal, da parte de demonstração que eu gostaria de apresentar para vocês foram essas. Espero que todos tenham visualizado, entendido, conhecido um pouquinho mais aí dos nossos produtos.